Olá, eu sou Ana Penido, do Instituto Inspirare, que é parceiro da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo no projeto Gestão Democrática. Este vídeo faz parte de uma série de 3 tutoriais que vão ajudar as escolas a implementar a etapa local do projeto Gestão Democrática. No primeiro vídeo, nós falamos sobre como a etapa local se organiza. Neste vídeo, vamos falar sobre como implementar os encontros preparatórios. No terceiro vídeo, aí vem as explicações sobre como realizar o encontro local propriamente dito. Então vamos lá entender como acontecem os encontros preparatórios. A primeira coisa é entender qual é o objetivo desses encontros, para que eles servem. Os encontros preparatórios, eles acontecem por segmentos. São encontros para os servidores, gestores, professores, estudantes e famílias e parceiros da comunidade do entorno da escola. Eles têm uma duração prevista de mais ou menos 100 minutos ou 2 tempos de aula para facilitar a sua realização no cotidiano, na grade horária da escola. Quem participa então desses encontros preparatórios? A ideia é que o encontro dos estudantes aconteça na própria sala de aula, que os professores liberem 2 tempos de aula para que o próprio representante de classe possa ser o mediador e discutir o tema junto com seus colegas. Para os anos iniciais, a sugestão é que a própria professora possa mediar essas discussões, inclusive contextualizando mais a metodologia para a realidade das crianças menores. Inclusive substituindo o que é mais de texto por desenhos, uma linguagem mais fácil, mais acessível, para que as crianças também possam participar dessas discussões. No caso dos professores, a ideia é que essa discussão aconteça nos horários de ATPC coordenados pelo professor coordenador. Com os servidores, a nossa sugestão é que haja um encontro, pelo menos, em cada turno escolar, para que todos os servidores, independente do seu horário de entrada e saída, possam ter a oportunidade de participar dessa discussão. A liderança ou a mediação desses encontros com servidores pode ser feita por um servidor que tem uma certa legitimidade, que já tem o hábito de conduzir discussões com seus pares, ou talvez que ele seja mediado pelo próprio diretor da escola. No caso das famílias e comunidade, é importante que esses encontros sejam conduzidos por representantes das próprias famílias que fazem parte da APM e do conselho de escola. E também que esses encontros aconteçam em horários previamente combinados para que sejam de fácil participação para os pais. Alguns podem preferir nos fins de semana, outros em horários noturnos, diurnos, enfim, que esse combinado seja feito com as famílias que fazem parte da comunidade escolar. O encontro com a equipe gestora, ele requer menos organização, já que é um grupo menor de pessoas, mas nós sugerimos fortemente que, sempre que possível, o supervisor ou PCNP que está acompanhando aquela unidade escolar possa também participar dessa discussão para estimular, mediar e, de alguma forma, estimular uma reflexão mais aprofundada sobre o tema da gestão democrática. O importante é que todos esses encontros sigam uma programação mais ou menos comum para que depois os resultados de todos os encontros possam de fato ser integrados. Então segue aqui uma sugestão de roteiro para a realização desses encontros preparatórios que podem ser adaptados à realidade de cada escola. Então a nossa sugestão é que tudo comece com uma atividade de boas-vindas para aquecer a discussão e também para explicar às pessoas o que vai acontecer ali, com a importância daquele debate. Em seguida, um momento de reflexão temática para que as pessoas possam entender de fato o que é gestão democrática, que conceitos estão envolvidos nessa prática de governança, em que todos se envolvem, em que todos participam colaborativamente dos direitos, dos deveres, da tomada de decisão. Por fim, que a gente possa ter uma reflexão sobre o diagnóstico,
Ou seja, o que saiu nos grupos de escuta, nos questionários que foram respondidos pela rede, o que a rede acha, como é que a rede entende que a gestão democrática está acontecendo, tanto no âmbito da escola, quanto no âmbito das diretorias de ensino e da Secretaria de Educação. E aí, ao entender os problemas, o que precisa ser melhorado, que tenha um momento muito precioso dentro dos encontros preparatórios para se produzirem propostas. O que a gente acha que pode ser melhorado, como precisa ser melhorado, o que a gente pode fazer. Tanto propostas para a escola, quanto para as diretorias de ensino e para a própria Secretaria de Educação. Finalizando tudo isso com um momento em que cada um vai pensar também o que pode mudar na sua própria atitude para permitir que a gestão democrática aconteça. Então vamos entender melhor como cada atividade dessa acontece. A atividade Boas-Vindas, ela busca apresentar os objetivos do encontro preparatório e, ao mesmo tempo, estimular que todos participem intensamente das atividades que virão a seguir. É um momento de se agradecer a presença, o envolvimento de todos e também de relembrar quais são os objetivos tanto do projeto Gestão Democrática quanto do encontro preparatório em si. Para isso, a gente tem 2 instrumentos de suporte. O primeiro é a lista de presença. É muito importante que todos os participantes dos encontros preparatórios assinem essa lista de presença para que no final a gente tenha uma noção de quantas pessoas participaram desse grande debate. E a gente sabe que quanto mais gente estiver participando, mais legítima essa discussão será. O segundo instrumento é que nós produzimos alguns slides, algumas fichas para ajudar o mediador a apresentar o projeto Gestão Democrática. Então fica essa colinha aí para quem precisar explicar com mais detalhes do que se trata esse projeto mais amplo. E aí a gente vai para a atividade da reflexão temática, que tem o objetivo de ampliar a compreensão dos participantes sobre o que é gestão democrática. É uma atividade de aquecimento, e ela vai pressupor a divisão dos participantes em grupos de 5 a 6 pessoas em média. Cada um vai receber uma carta da democracia. São cartinhas que têm conceitos relacionados à gestão democrática com uma pequena explicação sobre o que ele significa. A ideia é que os participantes, então, do grupo leiam essa carta, cada grupo recebe apenas uma carta, leiam essa carta, discutam, entendam e traduzam esse conceito em apenas uma frase, com a sua linguagem, uma frase estimulante, que possa virar quase um slogan de uma propaganda, né? Para que essas frases possam se transformar em grandes cartazes que a gente vai espalhando pela escola para que essa discussão possa tomar conta dos ambientes, das paredes, das conversas que vão acontecendo nas salas, nos corredores. E por fim, então, esses grupos apresentam as frases com a seguinte brincadeira. O grupo apresenta a frase e os outros grupos têm que adivinhar qual é o conceito que aquela frase, então, está querendo traduzir. É uma forma de realmente tornar essa atividade bem divertida, bem estimulante. E para ajudar, então, nesse processo, vocês vão receber as tais cartas da democracia. São 10 cartinhas que nós produzimos para estimular aí toda a conversa. E depois também tem um formuláriozinho para que vocês possam registrar todas essas frases. Quem sabe muitas dessas frases não vão compor aí grandes campanhas que a rede vai promover para estimular a gestão democrática nas próximas etapas do projeto. Dicas rápidas. Essa é uma atividade de aquecimento. Ela tem que ser ágil, dinâmica, objetiva. É para realmente aquecer os motores da discussão. E aí a gente passa para a atividade 3, que é quando a gente vai refletir sobre os resultados do diagnóstico. O que a rede falou sobre a gestão democrática?
o que a nossa escola falou sobre isso. É importante compartilhar esses resultados para também, ao olhar qual foi a percepção da rede, a gente entender quais são os desafios, onde estão os problemas, o que precisa ser melhorado. Então, a ideia é que o mediador do encontro preparatório apresente esses dados. Para isso, vocês vão receber os relatórios com os dados da escola e os dados da rede. É importante que vocês façam uma seleção, são muitos dados. Então, quais os dados que interessam mais apresentar para os alunos? Quais os dados que vão ser mais interessantes para as famílias, para os servidores, para os professores, para não ter que apresentar todo aquele acúmulo de informação. Então, filtrem, escolham os dados mais interessantes que vão gerar um debate mais profundo e vão com esses. Para a gente também não passar todo o tempo só discutindo o resultado do diagnóstico, porque a gente ainda tem que construir as propostas. Então, depois de o mediador apresentar esses resultados, volta o trabalho, a divisão em grupos, para que cada subgrupo de 5 a 6 pessoas possa identificar 2 desafios, 2 problemas, 2 coisas que precisam ser mudadas. Bom, então olhando para esse diagnóstico, o que a gente precisa fazer diferente? O que a gente precisa mudar nas nossas atitudes? O que a gente precisa mudar nos nossos processos? O que a gente precisa mudar na regulamentação que rege a gestão democrática, os grêmios, as APMs, os conselhos de escola? Quais são realmente os desafios que a gente precisa enfrentar? Cada grupo escolhe 2 desafios e depois todos os grupos juntos selecionam um total ali de 5, 6 desafios que acham que são os mais importantes de todos, aqueles que precisam ser enfrentados primeiro. E aí, para ajudar nesse processo, tem uma lista ali de desafios para que vocês possam registrar todos os desafios que saíram, então, dessa etapa, dessa atividade do encontro preparatório. Então, ficam aí algumas dicas para a realização dessa atividade 3. Primeiro, aquilo que eu já falava de selecionar os dados do diagnóstico que fazem mais sentido para cada segmento, para a gente não ter que apresentar o conjunto todo e ficar uma coisa maçante. Depois, usar recurso visual, slides, cartazes, que possam ajudar as pessoas a entender os dados do relatório. E, por fim, que a gente pense no problema, mas não para ficar se lamentando. O problema existe, mas a gente precisa animar as pessoas para a próxima atividade, que é justamente quando a gente vai falar das propostas de solução. Então, chegamos na atividade 4, em que a gente vai começar a elaborar propostas. Vamos entender que no encontro preparatório, os grupos ainda vão elaborar propostas preliminares, mas é importante que sejam propostas práticas, propostas viáveis. E aí, como é que a gente, então, estimula a construção dessas propostas? Nos mesmos subgrupos de 5, 6 pessoas, a gente vai retomar aqueles 5, 6 objetivos, desafios que a gente entendeu que eram os mais importantes e cada grupo vai ficar com um desafio. Ao olhar para aquele desafio, cada grupo vai elaborar 1 ou 2 propostas para resolvê-lo. De forma simples, com a linguagem de cada um, mas tentando entender de fato o que vai fazer a diferença para a gente mudar aquela situação que a gente identificou que precisa ser transformada. E aí, todas essas propostas, então, são apresentadas para o grupo como um todo, que vai escolher um representante para levar essas propostas para o encontro local. Lembrando que no caso dos estudantes, faz sentido que o próprio representante de classe seja aquele que vai representar a turma no encontro local. Os demais, a ideia é que os outros segmentos, de fato, em cada encontro preparatório, identifiquem 1 ou 2 dos seus pares para levar essas propostas para o grande encontro de culminância. Para ajudar nessa etapa, nessa atividade, a gente tem alguns instrumentos. O primeiro deles é uma ficha de propostas.
Nessa ficha de propostas, a gente tem algumas perguntas-chave que precisam ser respondidas justamente para a gente garantir que todos os encontros preparatórios produzam propostas dentro de uma mesma lógica, para que depois a gente possa integrar tudo que vem de todos os encontros, a gente possa reunir todas as propostas que vêm dos diferentes segmentos da comunidade escolar. Então tem aí algumas perguntas importantes. O que precisa mudar para fortalecer a gestão democrática na minha escola, que é justamente o desafio que vocês elegeram, que cada grupo vai ficar com apenas um desafio. Depois responder, a mudança que precisa acontecer depende principalmente de transformação na atitude, nos processos ou nos regulamentos. E aí a gente pensa nas duas ações, o que precisamos fazer para que essas mudanças aconteçam e, por fim, a gente vai identificar quem são as pessoas que, de fato, precisam se envolver na realização dessas atividades. Quem vai ser o responsável pela implementação dessas ações que estão sendo propostas. Então, é um formulário simples e é super importante que isso fique bem registrado para que depois a gente possa levar todos esses formulários, essas fichas de proposta para o encontro local para a gente organizar, então, somar tudo isso. Dicas sobre a atividade de elaboração de propostas. As soluções pensadas, as ações propostas têm que ser muito práticas, viáveis. Não adianta pensar em coisas megalomaníacas ou que não realmente ficam difíceis de ser implementadas. Tem que pensar em algo muito concreto. Depois que sejam propostas claras, viáveis, efetivas. Então, estimular que realmente as pessoas pensem em coisas realmente funcionais. Outra dica são os critérios para a escolha dos representantes. Como é que os participantes do encontro local, então, vão decidir quem vai representá-los no encontro de culminância, no encontro local? Importante que seja um ou dois participantes que tenham envolvimento com essa questão da gestão democrática, que tenham se envolvido profundamente na construção das propostas, que saiba dialogar bem tanto com seus pares para representá-los, mas também que saiba dialogar com os outros segmentos da escola que estarão no encontro local, para que haja de fato essa troca. Seja alguém que tenha interesse e também disponibilidade de tempo para participar do encontro local. Então, a partir desses critérios, é importante deixar que realmente os pares escolham democraticamente quem vai representá-los. E, por fim, a gente sugere que todas as escolas façam uma caixinha de sapato, em que vai que eu já fui para o encontro preparatório, mas não me lembrei, tinha uma ação que depois me veio à cabeça, eu tive uma ideia, eu tive uma proposta. Como é que eu faço para não perder a oportunidade de compartilhar isso? Então, a ideia é que essas fichinhas de proposta estejam ali do lado da caixa e que as pessoas também possam, mesmo fora dos encontros preparatórios, preencher essa ficha caso tenham alguma outra ideia, uma ideia complementar e põe então dentro da caixa de propostas dessa caixinha que deve ficar no lugar de fácil acesso ali na recepção, na secretaria da escola. Então essas são as dicas para essa atividade que é, digamos assim, a mais importante do encontro preparatório, que é ali mesmo que a gente vai ter os subsídios, as propostas concretas para ajudar nas discussões do encontro local. E a gente termina tudo isso, termina o encontro preparatório com um momento mais reflexivo, em que cada um vai deixar de olhar para a escola como um todo, para a rede como um todo e vai pensar em si mesmo. Então é um momento de estimular uma reflexão individual. Então cada participante vai pegar um pedaço de papel e fechar os olhos se quiser, mas pensar em como é que é a minha atitude. Eu sei escutar? Eu dou espaço para o outro participar? Eu colaboro? Eu me envolvo? O que pode também melhorar na minha atitude para que eu possa ser mais contributivo para fortalecer a gestão democrática na minha escola e na rede estadual paulista?
Então, é esse momento de eu escrever um conselho para mim mesmo. E é um conselho que ninguém precisa ficar sabendo, é algo reservado, né? É uma atividade realmente privada, para que cada um leve esse conselho para casa e possa, de alguma forma, caraminholar e pensar em também mudanças que podem acontecer no âmbito individual. Por fim, as dicas. Esse é um momento que requer uma certa tranquilidade, introspecção e é importante garantir uma certa privacidade para não ficar um ali fofocando, tentando ver qual é o conselho do outro. Cada um agora tem que olhar para si mesmo. Então essas são as nossas dicas para a elaboração do encontro preparatório, que é o foco deste vídeo. Espero que vocês consigam realizar um bom trabalho e preparar o terreno para um excelente encontro local, que é o tema do nosso próximo vídeo.